Mais um dia de trabalho termina e você está pronto para pegar o ônibus em destino à sua casa. Milhares e milhares de pessoas fazem isso no mundo todo. E para a grande maioria dessas pessoas, é uma experiência muito normal e comum no seu dia a dia, onde nada de anormal possa acontecer nessa sua rotina. Mas para um morador de uma periferia localizado na zona oeste de São Paulo, a sua rotina de pegar um ônibus todos os dias teve que ser canceladas devido a alguns acontecimentos inexplicáveis vivenciados por ele. Esses acontecimentos marcaram sua vida para sempre e até hoje ele convive com tudo isso que aconteceu em sua vida. E tais acontecimentos te fez migrar do ônibus para o metrô, fazendo ele nunca mais pegar um ônibus em sua vida. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Pedro, tenho 26 anos e vou contar algumas experiências vivenciadas por mim em um ônibus em específico que sempre pegava quando tinha que voltar para a casa do trabalho. Me lembro perfeitamente do ônibus 523. Ele sempre passava às 10h15 da noite e não tinha jeito, sempre era ele esse horário que passava. No começo era outro ônibus que passava antes dele, nesse horário das 10h15. E me lembro que o horário que eu pegava, que era o mesmo das 10h15, esse outro ônibus era sempre cheio de pessoas que também sairia do seu trabalho a esse horário. Tinha até vezes que não tinha nem lugares para se sentar, de tão cheio que o ônibus se encontrava. Mas quando o ônibus 523 começou a assumir esse horário, estranhamente no mesmo horário ele só via vazio, onde só eu, o motorista e o cobrador se encontrava dentro dele. Claro que antes de eu subir no ônibus, pois antes de eu subir só tinha os dois mesmo. Logo no primeiro dia eu entrei no ônibus 523 e me sentei no fundo dele. Coloquei meu fone de ouvido como sempre fazia, encostei minha cabeça no vidro e resolvi ir ali fechar meus olhos para tentar descansar até o caminho de casa. Tudo ia extremamente bem até o momento em que eu senti que alguém tocou no meu ombro, como se estivesse cutucando, me chamando para ter minha atenção. No primeiro momento eu pensei como que o cobrador poderia estar me acordando se eu havia acabado de entrar no ônibus. Então, se ele estava ali tentando me chamar, não era porque havia chegado no meu destino. Então abri os olhos para ver qual seria o real motivo do cobrador estar me chamando. Eu abri os olhos, olhei para o meu lado e não vi ninguém que estava ali. Olhei para o cobrador, ele se encontrava sentado em sua cadeira, de costas para mim, virado para o motorista. Logo após ter o primeiro pensamento, eu pensei em seguida que talvez seria um espasmo muscular devido ao cansaço. E fechei meus olhos novamente para tentar descansar. Foram apenas um minuto até eu sentir que alguém sentou do meu lado naquele ônibus. Perfeitamente eu senti que alguém sentou encostando em minha perna, em minha cintura e no meu ombro, achando que era alguém que estava sentado do meu lado. Então eu resolvi permanecer com os olhos fechados, mesmo sem entender por que aquela pessoa
vendo que o ônibus estava totalmente vazio, resolveu sentar ao meu lado. Mas como não fazia mal nenhum a mim, então eu resolvi continuar com os olhos fechados mesmo. O tempo ia passando e durante todo o itinerário aquela pessoa permanecia do meu lado. Eu conseguia sentir apenas. Após um cochilo longo que eu consegui fazer dentro do ônibus, acordei e olhei para fora e vi que estava se aproximando do ponto da minha casa. E aquela pessoa continuava lá do meu lado. Dessa vez eu não só senti, eu vi pelo reflexo do vidro que aquela pessoa estava lá, olhando para o mesmo lado que eu estava, como se estivesse olhando para mim através do vidro. Então eu fechei os olhos por mais 5 minutos, pois estava se aproximando do ponto da minha casa. Quando faltava apenas um ponto, eu então abro os olhos novamente e fiquei totalmente pronto para pedir licença para aquela pessoa para que eu passasse e desse o sinal no ônibus para descer. Olhei para fora através do vidro novamente, aquela pessoa continuava lá. Então eu me viro pronto para pedir licença, mas para minha surpresa não havia ninguém sentado ao meu lado. Eu gelei na hora, o coração acelerou, eu fiquei com medo, mas logo eu tentei me acalmar, tentando arrumar uma desculpa para tudo aquilo. E a grande desculpa que me veio na mente foi o cansaço extremo que eu estava. E assim desci do ônibus, cheguei até minha casa ainda pensando em tudo aquilo. Mas logo fui tomar um banho, jantar e dormir, e assim continuar a rotina novamente no outro dia. Na rotina de trabalho do outro dia, obviamente que eu nem me lembrava mais daquilo, pois devido à correria do trabalho a gente torna a nossa mente mais ocupada e focada apenas no trabalho. Mas logo o dia se passou e chegaria a hora de ir para casa novamente. E como sempre fazia, saía do serviço em direção ao ponto para pegar o ônibus das 10h15. Eu logo vi às 10h15 aquele ônibus se aproximando novamente. E quando eu dei o sinal e ele ia parando, eu consegui ver seu número, 523. Era o mesmo número da noite anterior. Na hora já me veio toda aquela lembrança da noite anterior, mas resolvi subir nele mesmo assim. Dessa vez, logo que entrei na catraca, ao passar dela, eu olhei para os bancos do fundo do ônibus e eu pude ver nitidamente que uma cabeça havia se levantado para olhar em direção à catraca quando eu estava passando por ela. Eu pensei que poderia ser uma pessoa que estaria no ônibus, diferentemente da noite anterior. Mas é lógico que também pensei que poderia ser aquela pessoa que eu havia visto através do vidro. Eu então sentei em alguns bancos mais próximo do cobrador. O cobrador, ele permanecia da mesma maneira, virado para a frente, olhando para sentido motorista. Aliás, esse cobrador não dava nem boa noite quando a gente falava para ele. Dessa vez eu permaneci acordado, sem tirar um cochilo, sem fechar os olhos, atento com tudo que acontecia ao meu redor. Ninguém sentou do meu lado. Não houve cutucões em meu ombro. Para mim, daquela vez, tudo correu tranquilamente. E após uma viagem tranquila, então se aproximava do ponto onde ficava minha casa. Então eu me levantei para dar o sinal e descer do ônibus. E decidi olhar para o fundo do ônibus e ver quem era aquela pessoa que me olhou assim que passei pela catraca, já que ela não havia descido nem dado sinal para descer do ônibus, pois eu estava o tempo todo alerta nele. Só que mais uma vez, para minha surpresa, o banco estava totalmente vazio, sem ninguém ali. Olhei para frente, para o cobrador e o motorista. O cobrador continuava da mesma maneira, olhando para frente. O cobrador não olhava para trás, nem quando a porta se abria para
descer do ônibus e certificar se a pessoa realmente desceu. Ele permanecia imóvel olhando para frente. Dessa vez não esperei nem a porta abrir para descer daquele ônibus. E resolvi que no outro dia, se fosse esse ônibus 523 que passasse no horário das 10h15, eu esperaria o próximo, pois sabia que estava lidando com algo sobrenatural ali naquele ônibus. Ao descer do ônibus, eu resolvi olhar para trás e ver ele se distanciando de mim. E vi com clareza uma pessoa olhando para trás pelo vidro do ônibus. Uma pessoa que não estava ali no momento em que dei sinal para o ônibus parar. Eu corri para minha casa assustado e orando, pedindo para que fosse aquilo que estivesse naquele ônibus conseguisse encontrar o seu caminho e sair dali, seguir seu plano, e me assegurando da promessa que fiz de nunca mais entrar naquele ônibus. No outro dia, após mais um dia de trabalho, chegaria mais uma vez a hora de ir para casa e pegar o ônibus. E eu assegurando que se fosse o ônibus 523 eu não entraria nele. E assim eu fiz, após dar o horário de ir para casa. Fui para o ponto, esperei o ônibus. E logo ele estaria chegando, exatamente às 10h15. Dei o sinal para que ele parasse. E logo vi seu número, 523. O ônibus parou e abriu a porta. Eu não entrei, ignorei, até que ele fecha a porta e vai embora. Eu nem olhei para trás para ver aquela pessoa que ali estava naquele ônibus. Então logo viria outro ônibus atrás, e assim eu dei sinal. E logo entrei nele, estava vazio, igual ao 523 também. Mas como se tratava de outro ônibus, eu estava mais tranquilo. Por estar mais tranquilo, eu resolvi então fechar meus olhos para descansar, pois eu sabia que ali eu poderia descansar melhor. Quando eu fechei os olhos, estava quase pegando no sono e eu senti um tapa na minha cabeça. Logo acordei assustado, olhei para o lado e não vi ninguém ali. Só que quando olhei para o vidro eu vi uma pessoa parada em frente ao meu banco olhando para mim. Eu me arrepiei todo, fiquei com medo e não entendia como era possível aquilo, já que era outro ônibus. Não havia ninguém do meu lado, mas quando olhei para o cobrador, era o mesmo do 523, que permanecia imóvel, olhando para frente. Totalmente amedrontado, eu então resolvo levantar e dar o sinal e descer daquele ônibus. Imediatamente, o ônibus para, eu desço num ponto totalmente distante da minha casa. Assim que eu desço, olho para a janela, vejo uma pessoa sentada no mesmo banco onde eu estava sentado. Mas essa não foi minha surpresa maior. Minha maior surpresa foi quando olhei do lado de fora para o número do ônibus que eu havia entrado. Era o mesmo, 523. Eu chorando, orando e assustado, esperava naquele ponto sempre o próximo ônibus passar. Mas todos os ônibus que passavam ali tinham um cobrador olhando fixamente para frente. Uma pessoa no banco de trás, no vidro que me encarava. E todos eram o número 523. E assim eu fui para o metrô. E nunca mais resolvi pegar um ônibus na minha vida.